Aí me lembro de uma tia minha lendo a página de Sertões chamada O Sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, não tem um raquitismo exaustivo do mestiço, neurastênico, literal, papapá, papapá. E eu acocorado lá, ou sentado, ouvindo ela ler aquela página. Eu devia ter, digamos, meus 5 anos de idade. E eu nunca me esqueço que ela parou, acabou de ler aquela página do Euclides, ficou olhando assim para o espaço e ela falou: mas é isto mesmo. Era como se fosse um retrato do sertanejo que ela conhecia, porque ela era do interior do Ceará e de uma região de sertanejos. E da maneira como Euclides retratou este sertanejo, o perfil psicológico, a atitude, etc, etc, correspondia à realidade que ela conhecia. E eu não me esqueço que o que me impressionou é que me penetraram nos ouvidos o som desta página que ela leu. Por quê? Porque o Euclides é um autor eminentemente sonoro. A página dele que você lê parece que está ouvindo uma orquestra. Há outras que você está ouvindo um solo de um instrumento, outras que você está ouvindo um vozerio. Ele tem a intuição, ele tem a capacidade de tornar as coisas de uma maneira onomatopaica. A Casa Euclidiana, ela foi oficializada pelo governo do estado em 1946. Foi criada aqui porque foi aqui onde Euclides da Cunha morou. Essa é a primeira edição do livro Sertões, publicado evidentemente em 1902. Essa edição foi paga por Euclides da Cunha e foram feitos 1.500 exemplares. De um modo geral, as atividades da Casa Euclidiana são dirigidas prioritariamente para alunos e professores. A primeira Semana Euclidiana aconteceu em 1940 e até hoje ela não só persiste, como ela cresce a cada ano. Aqui nesta cabana à margem do Rio Pardo foi que Euclides ultimou os sertões, ou seja, o tempo para fazer o trabalho de reconstrução da ponte. Aqui ele pôde fazer a revisão, ler os livros da bibliografia que ele se estava servindo com mais cuidado, e a última parte ele fazer o texto final com a zoada do pessoal trabalhando na ponte que estava sendo reconstruída, martelo, serra, toda aquela ferramenta, toda aquela zoada própria dos ferreiros, das forjas trabalhando. Ponte significa integração. Você tem duas sociedades sem comunicação, a ponte é um meio de contato, é um meio de integração. Escola é fundamental, é básico. Desde a pré-história, o homem se preocupa em transmitir a sua cultura de uma geração a outra. E a escola não significa nem sempre o prédio. Escola pode até ser debaixo de uma árvore, mas de qualquer maneira a escola como símbolo é o símbolo da própria evolução humana. Não há civilização sem escolas. Euclides da Cunha, o grande escritor de Os Sertões e engenheiro, foi ele então que fiscalizou a construção dessa escola, que hoje ela está prestando um serviço relevante à nossa comunidade. O Euclides era um homem do seu tempo, era um homem que acreditava no progresso, na ciência, era um clarividente para o desenvolvimento do Brasil, logo ele estava ligado à construção de pontes e à construção de escolas. Onde nós estamos agora, então, havia uma rua chamada Rua do Teatro, que passava bem em frente à escola. Hoje, a praça se apresenta de uma outra forma, mas vem valorizando o nosso prédio escolar. Atirei um limão na água e pesava um coelho ao fundo. Os peixinhos responderam. Bom dia, o toqueiro se
quando amanheceu, e disseram para ele: ó, imperador, o senhor não é mais imperador. Como eu não sou imperador? Há 50 anos eu sou imperador do Brasil. Não, nós resolvemos que o senhor não vai ser mais imperador. O exército resolveu proclamar a república, acabar com a monarquia. Havia muita gente no Brasil que não se conformou com a saída do Pedro II, do imperador, e de o ter mandado embora. Principalmente lá na Bahia, no lugar chamado Sertão. Elegeram lá um chefe chamado Antônio. E o pessoal começou a se juntar em torno dele. Caboclo do interior, os sertanejos, os antigos escravos e índios, e fizeram uma cidade nova no lugar chamado Canudos, que fica longe da capital. E resolveram viver lá sem obedecer às leis da República do Rio de Janeiro. Mandaram canhão e metralhadora e cavalaria e bala e rifle. Esse engenheiro, que era também jornalista e era também muito estudioso, chamava-se Euclides. O dono do jornal, que se chamava Júlio de Mesquita, chamou ele e disse: Euclides, deu um serviço para você. Vai lá, chefe, que aqui há. Você vai a Canudos, você vai lá, vai fazer a reportagem, vai escrever sobre essa guerra. Aí, Euclides, quando acabou aquilo, ele pensou que eu tenho que escrever um livro. Hoje é onde Euclides da Cunha é o relato da campanha de... Se houvesse escola, não havia essa guerra. Se houvesse professores, não havia necessidade de mandar soldados. Se houvesse instrução, educação, se as crianças daqui soubessem ler, se o povo daqui tivesse leitura, tivesse coisas, eles teriam falado, discutido o assunto e não tinha havido essa guerra tremenda que matou mais de 15 mil pessoas, tudo por ignorância. O movimento euclidiano tem tido ultimamente um acréscimo muito grande, porque se passou a perceber que Euclides da Cunha é muito além de um escritor, é muito além de autor de uma obra de valor literário. Ele está conseguindo, depois de 100 anos do seu livro publicado, estabelecer uma conexão entre todos os problemas existentes naquele tempo com os problemas de hoje. Quer dizer, ele é de uma atualidade que até surpreende. Esta adesão de São Carlos é muito significativa, porque mostra que sempre é possível estabelecer-se uma relação nova entre o Euclides da Cunha e a realidade brasileira. Hoje, particularmente, é um dia de grata satisfação para todos nós que comemoramos o centenário de Euclides da Cunha em São Carlos. Em razão do mesmo haver morado há exatamente 100 anos, período de maio a dezembro de 1901. Tivemos a honra de ver publicada pelo seu prefeito a lei municipal de nossa autoria, que institui a Semana Euclidiana no município de São Carlos. A presença de Euclides em São Carlos, ela está num contexto profundamente estrutural, inclusive da própria obra. Há uma permanência profunda e a presença de São Carlos na história, na biografia e inclusive na participação no livro dele. Ao relatar a história da guerra, ele intui que estas verdades vão mais além de uma simples história de guerra. Aquilo que Euclides descreve na terra, do homem e da luta, é um espelho da alma de cada um de nós. É uma verdadeira transfiguração de todos os brasileiros. É a paisagem com a seca ou com as cheias, é o homem com suas crenças, as suas tradições, o seu folclore, é a história com seus grandes vultos e seus grandes heróis, porque a história de um povo, o valor de um povo é também o valor dos seus heróis. E como escritor, ele foi também cientista social. A sintetizar numa frase: estamos condenados à civilização, ou progredimos ou desaparecemos. Se continuarmos assim, vamos nos enterrando e nos escravizando cada vez mais.
Não é o dinheiro, não é o capitalismo, não é o neoliberalismo, nem a globalização que é o nosso inimigo, que nos escraviza. O que nos escraviza é o nosso desamor à língua pátria, que nos torna dependentes, é a nossa indiferença para com a nossa cultura, que nos torna sujeito das grandes potências, dos dominadores do mundo. É a ignorância de nós mesmos, do que é o Brasil, do que foi, do que deve ser. O futuro do Brasil não está no isolamento cultural. O futuro do Brasil, da nossa civilização, está na integração. E Euclides da Cunha foi um dos grandes mentores, uma das grandes inteligências, um dos grandes cientistas sociais que empunhou essa bandeira de integração racial, cultural dos brasileiros, para que nós tivéssemos essa unidade que nós chamamos Brasil. Quem há de negar, quem me negará, que esta obra plural e singular testemunha de uma epopeia nacional, é o clássico da literatura universal. Ali na rua Dona Alexandrina teve lugar numa mesa, uma pena em delírio, sob a luz de estrelas do azul colírio dos céus de São Carlos do Pinhal, da onda verde e dos imigrantes que aqui teve seu ponto final. Quem há de negar? Quem há de negar? Quem me negará? Nós queremos que Canudos nunca mais aconteça no nosso Brasil. Todo mundo está querendo paz no Brasil, então nós estamos pretendendo lançar aqui esse samba enredo na Avenida, que será para nós uma honra e muito orgulho e prazer. Universal, ali na rua Dona Alexandrina, que teve lugar, destilando a pena do engenheiro, poeta dos sertões brasileiro, alma das caatingas e do cosmos. A presença de Antônio Conselheiro serviu-lhe de cobertor e travesseiro. E hoje vou contar uma história pra você ouvir. Está confirmado, Euclides da Cunha passou por aqui. E hoje vou contar uma história pra você ouvir. Está confirmado, Euclides da Cunha passou por aqui. Em prosa crua, com gente colossal, que a juventude traz pro carnaval. Tem os tamborim, alô bateria, ardendo de emoção. Essa história que vem da Bahia, a saga de Canudos, cantando ao povão. E quem há de negar, quem há de negar, quem me negará, que esta obra plural e singular testemunha de uma epopeia nacional, é o clássico da literatura. São assim os canudos, 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 de caule o cu de pito. São assim os canudos, canudos, e os alecrins dos tabuleiros, de caule o cu de pito. São assim os canudos, canudos, e os alecrins dos tabuleiros, de caule o cu de pito.